Eu me converti há 9 anos, então, isso lá se vão 40 anos atrás. Então, quando você vê uma igreja hoje, que você chama de igreja tradicional, se você não tem a minha idade, 60 anos, você não sabe o que é uma igreja tradicional. Porque há 40 anos atrás, igreja tradicional, assim, oração de olhos fechados, compenetrados, e de joelhos, de preferência, porque de joelhos, vamos lá, vamos dizer a idade, aquela musiquinha, de joelho. Isso sem problema, gente. Você envelheceu um negócio muito bom, é dom da vida. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Então, assim, você orar de olhos fechados, de joelho, era tudo. E eu, novo convertido, bonitinho, seguindo lá as regras da casa. Aí você vai lendo a Bíblia, aí quando eu me deparei com Salmos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu falei assim, isso é uma oração. Mas se o sujeito levantava os olhos para o céu, não podia fechar os olhos, não tinha sentido, né? Então, cara, eles oravam de olhos abertos. Aí você vai vendo o livro de Salmos, são muitas orações, e sempre de olhos abertos. Aí eu fui fazer a tentativa, vou orar de olhos abertos. É muito estranho, gente. Então, não sei se para você orar agora com os olhos abertos foi estranho. Se foi assim, uma boa notícia, eu acho que você é normal, assim, porque eu me achava normal. Foi esquisito para mim, mas com o tempo eu me acostumei. E hoje uma das experiências muito, muito ricas a nível de vida cristã é eu orar de olhos abertos. Então tem algumas situações que faço questão. Eu fico pensando que é impossível você em alguns momentos orar de olhos fechados. Por exemplo, praia. Gente, aquelas ondas. Quando está assim, ressaca, então é fantástico. Você ir para a praia, ver uma ressaca, uma distância, né, segura, e orar, gente, aquilo é fantástico. Poder de Deus, água. Aquilo é água, gente. Aí levanta o navio, vira o navio. Isso é um poderzinho de água. Aí quando eu falo assim, Senhor, se com a água o Senhor faz isso, imagina com as mãos, né? Eu então me encanto. Você estar num planador, gente, se atravessar uma nuvem, se você fechar os olhos, você perdeu. Então você orar, voando de parapente, gente, é um negócio fantástico. Isso tem me enriquecido muito a minha vida. E se você é muito tradicional e não consegue ter essa experiência, eu quero desafiá-los a começar a experimentar a alegria e a satisfação de orar com os olhos abertos, por decisão, por opção. Hoje nós temos o pastor Purim e a irmã Jânia, como viram no boletim, eles estão completando mais um ano de casamento, e eles então tiraram esse fim de semana para expressar a alegria diante de Deus por essa vitória. Não é só para comemorar, parte da comemoração é agradecer ao Senhor pelo dom da vida e pelo dom do matrimônio, o desafio, né? A vida é um desafio e a vida conjugal será sempre um desafio, sempre foi. Então nós precisamos estar orando uns pelos outros, para que o Senhor nos sustente nesse desafio diante de tantos obstáculos, de tantas tentações. E o pastor Marcos, ele está hoje pregando e ministrando a ceia na Igreja Batista em Cascadura. Essa igreja está em sucessão pastoral e o nosso pastor Marcos, ele foi convidado a participar desse processo. Então ele já foi pregar, já esteve lá algumas vezes, retornou hoje. E é preciso que eu e você estejamos orando para que esse processo ele aconteça em harmonia e dentro da perspectiva de Deus em todas as pessoas envolvidas, porque não é só o pastor Marcos, né? Tem a família, tem a igreja que está orando, a igreja em Cascadura que está orando, buscando a vontade de Deus, e temos nós. Se Deus confirmar no coração da igreja, em Cascadura, no coração do pastor, precisará confirmar também no nosso, para que possamos despedi-los com a graça de Deus, né, impondo as mãos
a fim de que ele vá com a bênção da igreja. Então, que estejamos, durante todo esse processo, acompanhando o pastor Marcos. É como nós já ouvimos e sempre relembramos a mensagem que ouvimos há alguns anos: a igreja é feita de gente que vem, que fica, gente que vem, que vai, que retorna, gente que vai e não retorna. Isso faz parte do dia a dia da igreja. Estava pensando e meditando sobre o que iríamos compartilhar nesta manhã. E eu então falei, eu vou dar uma olhada nos textos que falam sobre o momento da ceia com Jesus e vamos destacar um tema. E, Senhor, o que precisamos compartilhar? E um dos textos clássicos da ceia, não só dos evangelhos, mas é o Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios. Ele ali vai dizer, olha só, como ele não estava, não teve o dia a dia com Jesus, ele aprendeu, ele ouviu, alguém falou para ele sobre a ceia, como foi o momento da ceia do Senhor. E ele então vai passar para a igreja em Corinto. Vamos ler o texto. Então, 1 Coríntios 11, verso 17 ao 26. Nós vamos fazer um corte. O assunto anterior, o apóstolo Paulo está anunciando uma série de princípios e de preceitos à igreja. O apóstolo Paulo, ele era muito prático e muito direto na aplicação da revelação de Deus, da teologia. Ele vai dizer, olha, a palavra diz isso, nós temos que fazer isso e não fazer aquilo. E ele não tinha receio ou não tinha qualquer medo de falar para a igreja aquilo que ele via. Ele anunciava tanto as virtudes da igreja quanto as lacunas e mesmo os pecados que na igreja eram percebidos. E ele começa esse capítulo e o capítulo anterior louvando a igreja. Igreja, olha, vocês são muito bons nisso, nisso, nisso e nisso. Mas quando chega no verso 17, ele vai dizer, entretanto. Então, entretanto é um corte. Nós temos um assunto anterior, fechamos esse assunto, fechamos agora as suas virtudes, aquilo que vocês são bons, estão andando segundo o querer de Deus. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Situação da igreja. E começa olhando a igreja. Ele ouviu algumas notícias sobre a igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha duas maneiras pelas quais ele acompanhava o trabalho dele. O apóstolo Paulo, ele implantava uma igreja, ele deixava alguns líderes ali preparados,
e ele ia para outro local. E o apóstolo Paulo era a estratégia do Espírito Santo para o apóstolo Paulo. Ele fazia missões como se fossem elipses. Se você pegar o mapa e ver para onde ele passou, você tem uma elipse pequena, depois você tem uma elipse maior e uma terceira elipse ainda maior. A elipse ela tem 2 centros, então um centro dessas elipses era fixa, os outros centro era diferente. O que tem a ver isso com estratégia? Ele fazia uma viagem, organizava. Na segunda viagem, o que ele fazia? Confirmando os irmãos por onde ele passou, ele dava uma geral, via como é que estava, né? Como é que as coisas estavam indo e aumentava. Aí voltava. No que ele voltava, vinha para a elipse, mesmo centro. Confirmava a fé dos irmãos. E assim fez até a terceira viagem, e só não fez na última, porque foi a sua última viagem, ele não retornou à sua base. E essas pessoas que ele deixava na liderança estavam passando informações, sempre informações para ele, enviando cartas, e nós vamos encontrar isso, ele explicitando isso, que pessoas informavam ao apóstolo Paulo como as coisas estavam andando. E é por isso que ele vai dizer: olha, o que eu ouvi, eu em parte eu creio no que está acontecendo. Agora o apóstolo Paulo, ele tinha muita consciência de quem ele ouvia. E qual era a situação da igreja em Corinto? A coisa não ia bem. E em algumas situações eles estavam caminhando de uma forma satisfatória. Mas quando eles se reuniam para adoração, a adoração estava causando mal. Deus havia e sempre planejou a adoração, esse nosso encontro de adoração, para que a coisa fosse uma coisa boa. No entanto, lá, a situação não era boa. E hoje a gente discute muito o que é uma adoração que seja boa, que promova o bem ou que promova o mal. E a gente fica muito naquilo que é superficial. Uma adoração que promove o bem é uma adoração que eu posso levantar os braços e eu posso fazer isso, fazer aquilo, que eu tenha um coro fantástico, né? Como nós ouvimos, todo mundo afinado, isso é importante, mas isso não é a essência, porque a adoração que faz bem é a adoração que deixa de forma muito clara o nosso caráter, as nossas atitudes. A adoração não começa e termina aqui. A adoração, ela começa lá fora, passa por aqui, recomeça lá fora, e passa por aqui, e passa lá por fora. Adoração que faz bem, adoração em espírito e em verdade. Verdade de um lado, do outro lado está a mentira. Então, a adoração que faz bem é a adoração onde reina plenamente a verdade. Se eu tenho uma vida de mentira, essa adoração não vai promover o bem, mesmo que os irmãos não saibam. Família, corpo, dedinho do pé inflamado afeta todo o corpo. Adoração que faz bem é quando eu e você desenvolvemos cada dia mais o caráter de Cristo em nossas vidas. E a adoração não é o que é apresentado. Vamos lembrar da palavra do ministro Paulo. A adoração não é enquanto eles cantam, porque não é eles cantando, o coral cantando e nós ouvindo, somos nós participando, somos nós acompanhando um coro, somos nós cantando. Adoração que faz bem é uma questão de atitude. Ele vai apresentar outras razões. Olha só, dentro de vocês tem divisões. Então, tinha divisões, heresias, pecados ocultos, pecados conhecidos e não tratados. E
a leitura da Bíblia, para mim, é sempre um desafio, que tem umas coisas de... Por que o Senhor deixou colocar isso, ou por que o Senhor orientou colocar isso? O apóstolo Paulo vai dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era necessário. Aí eu paro, né? Vamos ver se eu captei. Então, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, está dizendo que o que era necessário na igreja? Confusão. Meio estranho, né? São tais dos paradoxos cristãos. Mas ele diz por quê? Porque os aprovados precisam ser reconhecidos. Isso é fantástico. O apóstolo Paulo não está focando no pessoal complicado. Ele diz assim: eu acredito, em parte eu acredito que isso esteja acontecendo, mas quero falar uma coisa para vocês. Não se desesperem. Você então que é novo convertido, nova convertida, chega toda empolgada na igreja, está toda empolgada aqui, aí de repente você descobre entre nós que a gente tem, né? A gente tem uma outra diferença. Aí você olha para a gente, eu no mundo estava melhor do que aqui. Vocês falam que são cristãos, estão se, né, como diz lá o apóstolo Paulo também falando, né? Não vos mordais uns aos outros. Tinha crente mordendo crente, porque Paulo está falando para a igreja. Então lá na igreja dita primitiva tinha gente um mordendo o outro. Aí você, eu não quero ficar aqui. Calma, tá? Não se afaste de Deus, não se afaste daquilo que Deus bolou, que é a igreja, que é o outro paradoxo, tá? Eu aceito, mas eu não entendo algumas coisas de Deus, né? Uma coisa que eu não entendo é juntar muito pecador num lugar só. Porque você imagina, se você tem uma igreja com 50 membros, você tem 50 pecadores. Nós somos quantos? Nossas secretárias aí, 1.000? Vamos arredondar para 1.300? 1.300 pecadores, salvos, processo de santificação, mas ainda pecadores. Então, se cada um de nós, né, se nós cometermos um pecado por semana, gente, são 1.300 pecados só numa semana. Só a graça de Deus para nos aturar, né? Só a graça de Deus. Queridos, a adoração para fazer bem tem que ser uma adoração, um estilo de vida em que eu e você permitimos que Deus nos transforme a cada dia. Sempre melhorando, sempre melhorando. Lembra aquele... Era quase um mantra, né? Sempre melhorando o Senhor. A próxima vez, eu lembrar dessas musiquinhas, eu tenho que chamar alguém que saiba cantar, né? Porque eu sou cego, surdo e mudo com canto, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Essa é a adoração que faz bem. E melhorando em todos os aspectos, inclusive no canto, né? E é por isso que eu não canto. Está difícil eu melhorar nessa área. Sempre melhorando, queridos. Essa é a adoração que vai fazer bem na minha vida, na sua vida. Porque quanto mais eu melhoro no meu caráter cristão, melhor é para você. Porque nós somos família. Quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você melhora o seu caráter em Cristo Jesus, melhor é para mim. Essa é a adoração que nos fará bem. E lembrando de que quando nós não melhoramos, nós pioramos. Não dá para a gente estabilizar ou acomodar. Porque às vezes a gente fica assim, não, cheguei num estágio de, né, quase que no nirvana cristão, né? Nirvana é uma doutrina que diz que você chega no máximo, né? Então tem crente que acredita nisso, que chegou no nirvana cristão. Isso não tem na Bíblia, tá, gente? Mas acredita nisso, então para ali. Acha que não precisa mais melhorar. Vai piorar. A gente não para. Se a gente para de crescer, a gente começa a diminuir. Então, que eu e você possamos nos dedicar a um crescimento contínuo, a uma transformação contínua, para que as nossas adorações continuem fazendo bem, fugindo dessa história de fazer mal. Depois o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha só, quando vocês se reúnem, não é para a ceia do Senhor.
Estava tudo combinado na igreja de Corinto. Eles não tinham os mecanismos de comunicação que nós temos, né? Anunciamos um boletim, né? Todo primeiro domingo é o dia da ceia do Senhor. Lá era um pouquinho diferente, a ceia se apresentava num outro contexto. Isso não quer dizer que a nossa ceia seja melhor ou pior, ou a deles melhor ou pior, simplesmente circunstâncias diferentes. Olha só, embora vocês digam que estão se reunindo para a ceia do Senhor, não é a ceia do Senhor. Estava tudo certinho, viu? Tinha os alimentos, e tinha muito alimento, muito mais do que os nossos. Okay? Aqui, quando termina, tem sempre uma meia dúzia que vem aqui, né, na divisão quase fraterna das uvas. Né? Então, não tem nenhuma uva para cada um de nós, né? Lá tinha muita comida. E tinha tanta comida que alguns estavam se empaturrando. E tinha tanto vinho que tinha gente saindo, entrava em linha reta e saía numa linha sinuosa, embriagados, bêbados. Mas estava tudo combinado antes. Vamos para a ceia do Senhor. E o apóstolo falou: vocês não estão se reunindo para a ceia do Senhor. Ele vai apresentar algumas razões. Porque quando vocês vão para a ceia, vocês não estão esperando um pelo outro. Ou seja, tem aquele negocinho que bota nos cavalos, aquele negócio? Aquele negócio para não olhar para o lado, o cavalo andar sempre em linha reta. Oi? Antolhos, nome complicado para caramba, né? Então, os antolhos, às vezes, isso é para quê? Para o cavalo não olhar para o lado e não se distrair. Então, o cavalo só vai para um canto. E às vezes, o que estava acontecendo na igreja? O pessoal estava vindo assim. Então, não olhava para o lado, não via o irmão do lado. E por não ver o irmão do lado, ia para a mesa, né? E vou comer. E a gente imagina que parece, né, que na igreja tinha algumas pessoas mais abastadas e pessoas mais pobres. Então, se eu trouxe para a mesa um empadão de camarão, né, peixinho assado. Aí eu olhei para a mesa, só tem o que eu levei. Aí o que eu faço? Eu fixo o olhar no meu peixe assado. Gente, peixinho assado na brasa, debaixo de uma árvore, tendo uma rede ao fundo, é tudo de bom. Aí você olhou o peixinho que você levou, o empadão que você levou e só tem ele. Aí o que o cara fazia? Focava e ia reto. O irmãozinho, a irmãzinha que, né, mais pobrezinho, levou lá um pãozinho sovado, né? Passou um pouquinho do ponto, tá meio... Que pão sovado é um negócio difícil de acertar, né? Quando você acerta, ele fica fofinho. Quando você não acerta, só a graça e bons dentes. Vou lá. Sabe por que não é a ceia do Senhor? Porque você não está olhando para o lado. Vocês não olham para o lado. Vocês fixam o olhar na comida e na bebida, se empaturram e não estão vendo seus irmãos. Isso não é ceia do Senhor. Isso é só para encher a barriga. Ceia do Senhor tem com compartilhar a vida. É olhar no olho do irmão e ver a necessidade do irmão. Não gosto de pessoas que conversam comigo de óculos escuros. E também não faço isso. Para mim, quando a pessoa está fazendo isso, ela quer se esconder. Porque quando você olha nos olhos, os olhos, já disse, né, são as janelas da alma. E quando uma pessoa te encara, você fica assim: o que essa pessoa está pensando de mim? Não é? Você fica assim. E se a pessoa encara muito, você fala assim: o que ela está vendo? Mas você disfarça, né? Porque os olhos, eles... Que coisa, né? Que coisa são os nossos olhos. Eles falam muito. Então, tem que olhar um no olho do outro. E aí fica mais fácil da gente viver a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor, querido, não vai começar quando nós distribuirmos o pão. Isso é uma parte da ceia. A ceia do Senhor começou lá fora. Casa, dá para projetar aquela foto, por favor? Olha só que bonito. Olha lá, olha só, gente, coisa bonita. A ceia, aquela ali faz parte da ceia do Senhor. Nós vamos dividir. Então começou quando Deus tocou no seu coração participar. Continuou, a ceia do Senhor continuou quando você chegou aqui trazendo. E a ceia do Senhor continuou quando nós adoramos através dos cânticos, através das nossas ofertas. Vai continuar quando nós tomamos os elementos do nosso ritual. E vai continuar quando nós sairmos e estivermos olhando a necessidade do outro, queridos. E lembre-se, o ritual não valida o memorial. Esse ritual que temos aqui, que é super organizado, e eu sempre vejo os bastidores, né? Porque como os diáconos e as diaconisas sempre arrumam lá embaixo, eu estou lá por baixo na salinha, eu estou sempre vendo como as coisas são organizadas, né? E às vezes até um dia antes. Isso aqui é tudo muito bem organizado. Então, o ritual, ele não se limita a esse momento. Tem um ritual na preparação, né? O suco vai para um negocinho de bico para não entornar, é cheio de... O negócio é bem organizado. Tá? Quem quiser depois pode, antes, ir lá para ver o dia a dia. Tudo isso é importante? Tudo isso é importante, gente. Mas essas questões não validam o memorial. Senão a gente vai começar a achar que vai ter esse momento como alguma coisa mágica. Isso é muito maior. O ritual, de todo qualquer ritual, às vezes tem um pouco de problema com essa palavra ritual, achando que isso é coisa de outros grupos. O ritual é um processo, um método que a gente tem para fazer algo nesse contexto de adoração a Deus. A maneira pela qual nós oramos é um ritual. Então, eu fui criado no ritual de orar com os olhos fechados, em silêncio, e como uma boa igreja mais tradicional, de joelhos, mas se prostrar já era demais. Terminar a oração, falar um aleluia, onde eu me batizei, você ia falar uma vez só, né? Porque a segunda vez você iria falar em outro arraial, em outra igreja. Um ritual. Ritual não invalida. Importante, necessário, mas não valida o ato. O que vai validar em espírito e em verdade. Uma vida em processo de santificação. Uma vida santa porque foi tornada santa em Cristo Jesus, que justifica esse momento, mas não pronta, em processo de santificação, melhorando, se transformando a cada dia. E aí vem a expressão que chamou muito a atenção, e eu fiquei, Senhor, como é que eu não vi essa expressão em tantas vezes que eu li esse texto? Quando é que isso aconteceu? Diz o texto, na noite em que foi traído. Aí eu parei, assim, caramba, realmente, o momento em que Jesus tem, de uma forma muito íntima, com os seus discípulos, talvez o momento de maior intensidade emocional e espiritual, tenha sido o momento da ceia. Jesus estava se despedindo. Jesus sabia do sofrimento que iria passar. Jesus sabia que não teria mais aquele grupo com ele. Então eu fico tentando sempre imaginar assim, como é o coração, o que passou, né, na mente e no coração de Jesus, como o que passa no coração de Deus. Eu fico tentando entender momentos como Jesus chorou. Jesus, eu creio nele plenamente homem, e eu não tenho dificuldade, mas como plenamente Deus chorando. Assim, é inimaginável, minha cabeça, né, meus neurônios aí não conseguem entender isso. E eu fico
tentando, expressões como o choro de Deus hoje, eu me angustio, eu tenho que parar de pensar, senão daqui a pouco vai queimar aqui, vai queimar os neurônios, mas eu preciso de momentos como esse, tentar sentir o que Jesus sentia, na noite em que foi traído, e eu fico imaginando, Senhor, primeiro meu coração, se eu sei que eu vou ser traído, e se eu tenho nome e sobrenome, onde o cara mora, não ia ficar fácil. Fala sério, né, Fânia? Não ia ficar, né? Eu acho que eu e você, pelo menos uma meia dúzia daqui, não chegamos num nível de espiritualidade muito desenvolvido, eu acho que a gente ia pensar assim, não, antes dele fazer, eu vou chegar junto. Jesus sabia quem era, sabia o nome, sobrenome, sabia onde o cara morava, estava ali pertinho, e, gente, era no estalar de dedo, viria um anjo e levaria lá o traidor direto, sem escala. Jesus sabia. Aí foi o Senhor, assim como Jesus sabia o traidor que estava sentado ali com ele, Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece as minhas intenções, Jesus conhece os meus pecados, não há como se esconder de Jesus, não tem. Se eu subo para o mais alto espaço, se eu vou para o mais profundo do mar, ali a tua mão me encontra, e me encontra de uma forma desnuda, sem esse aparato que a gente procura ter, que eu procuro ter. A segunda lição que eu aprendi nesse texto é que Jesus não focou o traidor. Coisa bonita, gente. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus. Olha só, um que mete a mão no prato comigo, vai me trair, e olha só, levanta, vai fazer o que você tem que fazer, vai nessa, e ele fica com os 11. Aí ele chega para os 11, chega lá e fala assim, Nirvana, ele olhou para os 11, só tenho coisas a ensinar a vocês. Aí continuou com aqueles 11, focou os 11, sabe que bonito? Esse é só um a mais, mas eu tenho 11 que estão querendo, desejando crescimento. Às vezes nós temos, enquanto homens, uma tendência a valorizar os erros, a superfaturar os erros das pessoas, focando naquilo que é de mal. E Jesus, na noite em que foi traído, conhecia o traidor, focou a sua atenção nos 11. Olha só, queridos, eu estou indo, não se preocupem, o Espírito Santo virá para continuar ensinando a vocês. E olha só, vou dar um sentido novo a essa ceia que vocês estão acostumados a fazer. Eu estou mudando esse ritual. Vocês sempre fazem o ritual de um jeito, eu vou mudar. Olha só, agora é o meu corpo, é o meu sangue que eu vou dar por vocês. A minha memória é visual, eu preciso criar imagens para facilitar a minha vida. Eu fico então assim, criando, Jesus, os 11, pegando, o pessoal olhando o corpo de Jesus, olhando sangue, e não é o vinho, e aquele espanto, talvez um olhando para o outro, talvez o Pedro que falava mais, falou assim, não estou entendendo nada, você não está entendendo. Aí o João, cala a boca, fica quieto, rapaz, presta atenção. Jesus focou os 11. Eu aprendi que eu devo focar os 11 e não focar o traidor. Aqui na ministração do louvor foi colocado, vamos ser traídos? Vamos trair pessoas. Não foque isso na sua vida, senão você vai perder a beleza
perder a alegria dos 11. Vão sempre existir 11, inclusive na igreja, né? A igreja é um espaço, nós temos dois momentos de igreja: a igreja institucional, a igreja de CNPJ, e a igreja de Cristo, o reino. Na igreja reino só tem salvos, ok? Na igreja institucional nós temos joio e trigo, convertidos, convencidos, amigos do evangelho. Então, isso, incrédulos, tem tudo na igreja institucional. Não foque, não se assuste, né? Se você é novo convertido, se você é nova convertida, não se assuste. Isso, Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. Não foque as suas decisões, o seu olhar nesse um. Foque nos 11. E a terceira lição que eu aprendi é que Jesus ele não reage em função de circunstâncias. Ele age em função dos seus propósitos. Jesus sabia muito bem o que ele tinha a fazer nesse mundo, enquanto plenamente homem e plenamente Deus. Ele focou isso. Então as reações ou as ações de Jesus tinham como foco, como alvo, glorificar a Deus. Então, se é um traidor, são dois traidores, se ele é alto, se ele é baixo, se é bonito, se não é, se concorda, se não concorda, tudo isso é secundário. E aí vem uma pergunta, né? Senhor, eu tenho pouco tempo desse mundo, e a nossa vida hoje até está passando de 80 anos, mas nem sempre com qualidade de vida, né? Eu tenho pouco tempo. E se for 80, 90 anos, isso é muito pouco tempo quando a gente compara com a eternidade. O que eu tenho que fazer aqui, nesse pouco tempo? Não acredito em reencarnação. Eu acho que o que eu deixar de fazer aqui, já era. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E embora, eu queria encerrar dizendo que, fazendo o contraste, né? Tantas vezes eu traio a confiança de Jesus, e Jesus insiste em manter o plano dele. Gente, a graça e a misericórdia de Deus é algo que, se a gente para pensar na nossa vida, é algo inimaginável. Mas você traz Jesus? Pior que traz, gente. Não é abandonar a fé, tá? Isso já é Mas eu trago Jesus quando eu penso mal de alguém, quando eu falo mal de alguém, quando eu deixo a ira, quando eu vou dormir com a ira, assim, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando eu fico irado, eu vou me deitar, o sol se põe, e eu levo a ira, estou traindo a confiança de Jesus. Quando eu me empolgo muito com poder, quando eu quero fazer as coisas para ter poder sobre o outro, aí isso como é comum, isso é comum na família, a gente manipular emoções, manipular a relação para ter domínio sobre o outro. É o marido que quer dominar a esposa que quer dominar o marido, são os pais que querem dominar os filhos, são filhos que querem dominar os pais. Isso é atrair a confiança de Jesus. Quando quer fazer uma coisa a nível só de ter prestígio, isso é atrair a confiança de Jesus. Então isso eu faço vez ou outra, e Jesus insiste em me amar. Jesus continua insistindo em santificar a minha vida. Só Jesus, só a graça. E a humanidade? Jesus insiste em salvar a humanidade. Se eu estivesse no lugar de Deus, disse e repito, eu não daria uma semana para a humanidade. Isso que se eu estivesse legal, tá? Não daria uma semana para a humanidade. Pensa numa semana no Rio de Janeiro. Vamos estender na humanidade. Quantas crianças morreriam
nessas guerras loucas que a gente não para de fazer. Você acompanha os conflitos no Oriente Médio, na África? Na África estão matando com facão, gente. Ainda acontece isso. Quantas crianças morreriam? Inocentes. Quantas crianças seriam colocadas na prostituição? Crianças de 8, 9 anos. Já ouvimos aqui alguns relatos. Quantas meninas são colocadas na prostituição? Quantos homens, 40, 50 anos, atravessam o mundo para explorarem sexualmente uma criança com 8, 9 anos, pagando verdadeiras fortunas para isso? Uma semana. Quantos cristãos seriam mortos em uma semana? Estão sendo mortos. Os nossos irmãos e irmãs em Cristo estão sendo mortos lá no Oriente. Deus sabe o que faz, né? Por não dar poder a um cara como eu, porque eu não daria uma semana para a humanidade. É muito tempo, é muita desgraça que nós fazemos em uma semana. Em uma semana na nossa cidade maravilhosa, quanta desgraça, quanta morte de inocentes, quanto sofrimento. No entanto, Jesus insiste em dar uma chance à humanidade. Fantástico, né? Só Deus. Só Deus. Porque Ele não age em função de circunstância, Ele tem um plano. Gosto de Apocalipse, eu fico sonhando com Apocalipse, vejo os santos. Nesse momento eu gosto de fechar os olhos. Eu vejo os santos reunidos e Jesus e os santos com as vestes brancas dizendo: Jesus, dá um fim nisso, acaba com isso, porque eles estão vendo tudo isso. Aí Jesus fala o seguinte: olha, calma, porque tem que se completar o número dos eleitos. Calma. Eu acredito que tem um outro irmãozinho lá no céu que deve ficar só Jesus mesmo para dizer que eu tenha calma, vendo tudo isso, ter calma, né? Está no processo também, né? Porque lá a gente vai continuar no processo. Deus insiste no seu propósito de salvar e santificar. E me ensinou que, enquanto faz parte do desenvolvimento do caráter cristão, eu pensar como Jesus, ter calma, ser um instrumento de salvação e de santificação na vida das pessoas colocar ao meu redor. Isso nos pede quebrantamento e não tristeza. Não creio que a ceia do Senhor seja um momento de tristeza, mas um momento de quebrantamento. E a diferença é que o quebrantamento, você tem aquele momento de contrição, de confissão, mas depois você sai alegre. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor está me dando oportunidades, e Senhor, me ajuda para que eu possa ajudar as pessoas ao meu redor. Então, que no momento em que nós estivermos compartilhando a ceia, você possa pensar um pouquinho nisso, refletir um pouquinho nisso, naquilo que você tem traído a confiança de Jesus. Momento de arrependimento. Se o meu povo se arrepender, confessar os pecados, eu perdoarei, diz Deus. Isso é fantástico. O coro estará entoando um cântico e vai mostrar que nós somos chamados a sermos servos. E uma das formas, talvez a pior forma que nós temos de trair a Jesus, é quando a gente cisma de não querer ser servo. Isso já passou, isso é imagem, isso é discurso antigo, e a gente quer ser Senhor. Senhor do nariz, Senhor da vida. Faça com o meu corpo o que eu quiser, porque o corpo não é seu, o corpo não é meu, tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de nariz de coisa nenhuma. A gente só tem nariz porque Deus determinou isso. E se você levantar, cuidado, né? Tem gente que gosta de viver com o nariz muito para o alto. Não saia na chuva, você vai morrer afogado. Você não é dona do seu nariz. Isso é muito ruim, gente, quando a gente decide deixar de ser servo. E lembrando, não é servo só de Deus, é mole ser servo de Deus. O problema é ser servo do outro. É, não é? Caramba, eu tenho que olhar no olho do outro e falar assim: Márcia, eu tenho que ser servo da Márcia. E olha que a Márcia está aqui quase todo dia. Se for só uma vez por semana é mais fácil, né?
Mas a Márcia trabalha na nossa capelania hospitalar, ela passa quase todos os dias aqui antes de ir para os hospitais. Aí eu tenho que ser servo da Márcia. Ser servo do outro é um negócio, olha, complicado. Sejamos servos de Deus, sendo servos uns dos outros. Que o Senhor nos ajude, que sem o Senhor não dá, sim não dá. Também, hoje eu estou saudosista, também a musiquinha lá da época da conversão. Sem Jesus não dá. Coro, por favor. Imagina se fosse hoje 7 milhões de pessoas gritando Cristo é o Senhor, mesmo com outra vontade, né? Boa parte, que mesmo não crente, teria que proclamar Cristo é o Senhor. 7 milhões de pessoas. Nossa, negócio muito legal imaginar.
Queridos diáconos, diaconisas,